As regras eleitorais mudaram para a eleição deste ano. Outubro é o mês que destaca a luta contra o câncer de mama. A pirataria põe em xeque as locadoras. E vamos ver também como está o trânsito na capital. Confira agora no Jornal Comunicário. Olá, bom dia! Bom dia! O número de candidatos a vereador em Curitiba aumentou 53% em relação ao ano passado. Este ano foi marcado pela mobilização e participação política no país. Confira na reportagem de Débora Macedo. Nesse ano, decidir em qual candidato a vereador votar ficou ainda mais difícil para os curitibanos. São 1.097 candidatos competindo por 38 vagas na Câmara Municipal, o que representa aproximadamente 29 candidatos por vaga. Mas afinal, em meio a tantas opções, o que as pessoas levam em conta na hora de escolher o seu voto para vereador? As propostas. Bastante saúde e educação são as primeiras que eu sempre olho, e a ficha do candidato, né? Se é ficha limpa, se não teve nenhum problema com corrupção. Estou em dúvida ainda, na verdade, né? Porque é muitos candidatos, muitas propostas, mas vamos ver o que é melhor para nós, né? Para vereador, assim, eu não confio muito nos caras, assim, mas prefeito, governador, que eu já acho que é uma coisa mais importante, assim, para o estado e para a cidade. O cientista político Luiz Domingos explica o porquê do aumento no número de candidatos a vereador e qual o papel de um vereador na Câmara Municipal. Os partidos surgiram desde a última eleição para vereador, acho que quase 10 novos partidos. E aí, com isso, esses partidos saem à procura de candidatos, normalmente para favorecer um ou dois nomes importantes que estão naquele partido, mas eles precisam de vários outros candidatos, que são as formiguinhas, que vão juntando alguns votos para poder dar o quociente eleitoral. Os vereadores, eles fazem as leis municipais, né, por exemplo, lei de trânsito, lei sobre tabagismo, uma série de leis que são de responsabilidade do município passa pelos vereadores. Eles aprovam o orçamento do prefeito, eles fiscalizam a aplicação do orçamento e eventuais desvios de conduta do prefeito e dos secretários do prefeito, né, que é uma equipe muito grande da prefeitura. E além de, em alguns casos, eles punem também alguns desvios com comissões de inquérito, então eles podem punir os próprios vereadores quando falta o decoro parlamentar. E agora vamos conferir como está o trânsito na cidade. O repórter Ivo Neto está na linha verde e nos traz mais informações. Bom dia, Pedro. Bom dia, Ana. Nesse momento, o fluxo na linha verde está, olha só, normal. Tem aí um pico apenas lá no fundo. Está um pouco lento, mas dá para entre a Salgado Filho e a linha verde. Mas você que está na região do Água Verde, só preste bastante atenção porque há um congestionamento na rua San Hilar, entre as avenidas Água Verde e Tibagi. E também na avenida Getúlio Vargas o trânsito está bastante intenso, então é bom evitar esses trechos, essas ruas. Voltamos aos estúdios do Telejornal Comunicário. Estamos no mês de combate ao câncer de mama. A doença teve 57 mil casos registrados no Brasil em 2015 e é a causa de 500 mil mortes por ano no mundo. Confira a seguir como se prevenir na reportagem de Luca Mateus. Para uma melhor conversa sobre o câncer de mama, nós viemos até o Instituto de Oncologia do Paraná. Quem vai conversar com a gente para esclarecer algumas dúvidas é a oncologista a doutora Ana Cléia Santos Andrade. Primeiro que a mulher tem que conhecer a própria mama, porque a mama de cada mulher é diferente, ela é mais densa. Eu sempre brinco que assim, até o médico, mesmo que ele seja um bom palpador, ele não vai conhecer aquela mama do mesmo jeito que ela. O principal motivo das campanhas de conscientização é mostrar a importância do autoexame e nos casos em que o paciente já passou dos 40 anos ou a família possui histórico, o exame preventivo é recomendado pelo menos uma vez ao ano. Como que foi quando a senhora descobriu que estava com câncer de mama? Eu levei um susto, né? Porque da minha idade não é comum, né? Daí eu tinha medo porque já tem pessoa da minha família, né? Geralmente quando tem, né? É bom a gente prevenir, né? Eu estava tomando banho e eu achei, daí o nódulo, daí eu já procurei a médica, fiz os exames, né, que tinha de fazer, ela já me mandou para cá. Tais sintomas podem ser nódulos fixos e geralmente indolores.
a pele das mamas avermelhada ou retraída, alterações nos mamilos, pequenos nódulos nas axilas ou no pescoço e saída de líquido anormal nas mamas. O tratamento do câncer de mama não envolve somente a quimioterapia. É necessário também um tratamento psicológico para o acompanhamento do paciente. Tem que ter um acolhimento desde o primeiro atendimento de consulta. Então, hoje em dia, você vê que o apoio psicológico está se puxando sempre para o início do tratamento. Então, o paciente que envolve, depois daquela consulta com o oncologista, modificar, fazer quimioterapia, fazer cirurgia, qualquer coisa desse espectro que desfigure até porque fica careca, faz corte, tem cicatrizes. Então, a gente sempre aciona a psicologia. O câncer de mama também pode ocorrer em homens. O seu maior índice de incidência ocorre entre os 40 e 60 anos. Confira a seguir a diferença entre pichação e grafite. E como a pirataria pode afetar os negócios. O que faz você crescer são as experiências que ganha na vida. As tentativas, as quedas, o sucesso. Crescer se torna inevitável e se transformar pelo caminho uma decisão. Para cada escolha, a busca de um sentido. É a época de decidir o futuro. Para cada transformação, um solo fértil. Você sabe a diferença entre pichação e grafite? Um pode ser considerado arte e o outro ato de vandalismo. A diferença é o que vamos descobrir na reportagem de Jaqueline Dubas. Pichações como essas são comuns no centro de Curitiba. Uma prática considerada crime de acordo com as leis e arte para manifestantes. Já o grafite, uma arte urbana, é aceitável e cresce o número de adeptos a essa prática. A discussão colocada em pauta hoje é quanto ao grafite e a pichação. O grafite é considerado uma manifestação artística, enquanto a pichação, um crime. A professora Ana Paula Martins, estudiosa sobre arte urbana, explica a diferença entre grafite e a pichação. Ambos tendo basicamente o mesmo histórico e tal, a pichação e o grafite, a diferença mais gritante é a técnica. Que o grafite é mais colorido, é mais esteticamente aceito e a pichação não. A pichação ela tem o traço mais reto, ela não é aceita, né, porque ela é vista como uma agressão, porque o grafite, quando você autoriza um grafiteiro a grafitar sua casa, está autorizado. E a pichação não precisa disso. O pichador vai lá no seu muro, pintado ou não, ele vai lá e vai deixar a sua marca. O Wesley de Andrade começou a grafitar ainda no papel na escola e depois passou a se expressar nos muros. O grafite ele é uma arte, né? Particularmente ele está na nossa cultura. A cidade precisa tanto do grafite quanto o grafite precisa da cidade. Teve um período que veio um período difícil na minha vida, assim, que foi o falecimento da minha mãe. A partir daí o grafite ele entrou com mais força, né? Porque alguma coisa que eu fazia era para minha mãe. O grafite é a expressão e a liberdade. Pichar áreas públicas ou particulares resulta em multas e prisão de 3 meses a 1 ano. A mesma lei diz que grafitar não é crime, desde que o dono do patrimônio autorize o ato. A pichação é um ato de vandalismo. O infrator ele é encaminhado para a delegacia uma vez ele sendo pego em flagrante. A pichação ela tem um contexto mais periférico, assim, um contexto social mais periférico. Então ela é um grito assim, da sociedade para mostrar que a pessoa periférica que fez aquilo, ela existe, ela está na sociedade. É uma coisa que é para deixar a pessoa com voz, né? Visto que as pessoas periféricas ela não têm voz. Cerca de 82% dos brasileiros que têm acesso à internet utilizam o serviço de streaming. A tendência é que este número aumente, o que reduz ainda mais o movimento em locadoras no Brasil. Frequentar uma locadora hoje em dia parece um pouco estranho para algumas pessoas em meio à era tecnológica em que vivemos. Uma das explicações para isso é a popularização da Netflix e outros serviços online, inclusive sites piratas que possibilitam assistir filmes e séries em casa.
Com essa comodidade de baixar filmes pela internet, o brasileiro quase não vai às locadoras de vídeo. De acordo com dados da União Brasileira de Vídeo, das 14 mil locadoras entre os anos de 2003 e 2005, restaram apenas 4 mil locadoras em todo o país. Marcos, o que mudou com a comodidade que a internet traz? Bem, para a gente, assim, não mudou muita coisa, né? Porque a pirataria, vamos dizer, a internet, né? Sempre teve esse, tipo assim, esse foco de ser melhor, né? Para a pessoa pegar o filme ali em casa, né? Mas com a gente tem a qualidade de ter um filme de melhor qualidade, né? E ser mais fácil da pessoa vir, pegar o filme que ela quer e assistir o horário que ela pode, né? Na década de 90, as locadoras eram bem movimentadas, mas com a chegada da internet esse cenário mudou. Hoje são mais de 34 milhões de pessoas baixando músicas e filmes pela internet. As locadoras já foram um grande negócio, rentáveis para seus proprietários, pontos de encontros para famílias. Hoje estão em processo de extinção. Em 2016, as videolocadoras parecem ter chegado ao pior momento desde o surgimento na década de 80. Um processo irreversível que afeta tanto as grandes redes quanto as pequenas lojas de bairro. Não, para a locadora melhora não vai ter. A gente vai ter que mudar de ramo, né? Mas permanecer mais para os filmes, né? Mais por gravação, mas a gente vai continuar mais ou menos mantendo a mesma visão de foco da vídeo, né? Mas com outro segmento, né? Vale lembrar que baixar filmes pela internet é crime, mas algumas pessoas ainda fazem uso desse serviço. A Lei 10.695 de 2003, nos artigos 184 e 186 do Código Penal, estabelece que a reprodução e distribuição ilegal de músicas, vídeos, livros, obras de arte ou programas de computador, inclusive por meio da internet, para ter lucro, prevê pena de 2 a 4 anos, além de multa. Estamos aqui na casa do estudante de Engenharia Elétrica, o Arthur Cordeiro, que baixa filmes pela internet. Arthur, por que você faz uso desse serviço? Eu tenho uma facilidade, porque acesso à internet, faço no conforto da minha casa, é gratuito. Acho que essas são as principais vantagens. E você já fez uso de locadoras de vídeo? Sim, por muito tempo eu costumava frequentar essas locadoras, mas são serviços pagos e também o deslocamento para ir até lá demora, toma tempo, tempos que nós não temos atualmente. E o horário de verão começa na madrugada do dia 15 para o dia 16 de outubro. Os relógios deverão ser adiantados em 1 hora, passando assim da meia-noite para 1 hora. Com duração de 4 meses, o horário de verão acaba no dia 18 de fevereiro de 2017. Confira no próximo bloco a difícil decisão entre esporte e estudo. Confira também a vida de dançarinos do Teatro Guaíra. O que faz você crescer são as experiências que ganha na vida. As tentativas, as quedas, o sucesso. Crescer se torna inevitável e se transformar pelo caminho uma decisão. Para cada escolha, a busca de um sentido. É a época de decidir o futuro. Para cada transformação, um solo fértil. Estudar ou seguir carreira de atleta. Diversos jovens brasileiros vivem esse dilema. Confira na reportagem de Gabriel Vichuk alguns exemplos de pessoas que passaram por essa situação. Muitos jovens brasileiros têm o sonho de se tornarem atletas profissionais e, para isso, entram em uma rotina exaustiva de treinos e competições. Dessa forma, a maioria tem uma decisão difícil a tomar: o esporte ou os estudos. Conciliar a vida de estudante e atleta não é tarefa fácil e muitos acabam desistindo da carreira esportiva para se dedicarem à universidade. Estudos versus esportes. Esse é o dilema de muitos jovens, entre eles Gustavo Hermógenes, que largou a natação e o basquete para se dedicar apenas aos estudos. Eu passei no vestibular, entrei na universidade, comecei o curso e no primeiro ano eu consegui conciliar também o curso com atividades físicas, exercícios físicos. Eu me considero hoje sedentário. Saindo das quadras, indo para os ringues de patinação, esta é a história de Natália, ex-atleta que após 11 anos competindo na patinação artística, abandonou o esporte para cursar arquitetura. Eu tinha muita dificuldade de conseguir acompanhar a aula, então assim, quando eu voltava de viagens, eu tinha que correr atrás de tudo aquilo que eu perdi
e tinha que entender o que eles já estavam aprendendo, né? Então era muito difícil, porque eu ficava muito perdida. Apesar de muitos desistirem da carreira de atleta, existem aqueles que fazem o caminho inverso e abandonam os estudos para se dedicar ao esporte. Este é o caso de Eric Tavares, atleta profissional da seleção brasileira de natação paralímpica. Nenhum pai quer que você pare de estudar e os estudos, que é uma coisa certa, para uma coisa que no momento era incerta, que era a natação, minha carreira como atleta. Mas depois, conversado com o meu técnico conseguiu fazer a cabeça deles e eles aceitaram, me apoiaram, falaram para mim que já que eu estava largando os estudos eu teria que fazer isso bem feito. Mesmo com obstáculos e escolhas difíceis, as lembranças dos bons momentos dentro do esporte permanecem na memória de cada um deles. E a partir do dia 19 acontece em Curitiba o Desafio Mundial do Resgate no Parque Barigüi. O evento visa conscientizar e melhorar os serviços de resgate, como, por exemplo, os primeiros socorros de maneira geral. O evento conta com a presença de especialistas do mundo inteiro. Este ano, a Escola de Dança do Teatro Guaíra completa 60 anos. Confira a história das pessoas que fazem parte dessa trajetória. A Escola de Dança do Teatro Guaíra, que completa 60 anos em 2016, é a única escola pública de dança do Paraná e possui 3 cursos distintos: curso de formação do artista bailarino, curso técnico de dança e cursos livres. Eleonora Greca foi uma das primeiras dançarinas da Escola de Dança do Teatro Guaíra e conta um pouco sobre sua trajetória na escola. Por que você escolheu a Escola de Dança do Teatro Guaíra? Minha mãe e meu pai resolveram me colocar numa escola pública de dança e eu acho muito importante essa escola, porque numa escola pública de dança a visibilidade é dada para a menina que tem um talento. E o que esses 60 anos da Escola de Dança do Teatro Guaíra representam para você? 60 anos de uma escola de dança pública de artes no país tem que ser comemorado muitíssimas vezes. Quando você ingressou na escola? Ingressei em 66, a escola foi fundada em 56, eu em 66 entro e em 76 eu já estava sendo contratada pela companhia. Uma sociedade sem artes, ela não tem alma, Por isso tem que ser valorizada a cultura, para poder trazer a alma das pessoas para cá e a gente dar um pouco da nossa para elas, é uma troca. E qual foi a sensação de fazer parte da escola de dança? É muito bom. Eu acho que é uma escola dinâmica, diferente, dá oportunidade. Meninas e meninos, né, talentosos, que estão no mundo afora, tem uma excelente qualidade técnica. Silvia Massuquim é coordenadora da Escola de Dança do Teatro Guaíra e conta um pouco sobre sua história no teatro. Como foi a sua trajetória pela Escola de Dança, desde bailarina até coordenadora? Eu fui aluna, depois eu fui bailarina profissional no Balé Guaíra. Eu resolvi parar de dançar. E daí tive o convite para passar para a Escola de Dança aqui do Teatro Guaíra. Iniciei primeiro como professora e fui convidada por algumas coordenadoras para ser assistente, assessoria, né? E desde 2011 eu fui convidada pela diretora do teatro, Mônica Bitter, para ser a coordenadora da escola. O que ser coordenadora da Escola de Dança do Teatro Guaíra representa para você? Bom, para mim é muito importante, né? É o completar de um ciclo. Desde aluna até conseguir ser a coordenadora, poder contribuir com essa escola de tudo aquilo que eu passei. Tedeschi, de 22 anos, é bailarina formada pela Escola de Dança do Teatro Guaíra há 4 anos. Oi, Natália, como foi o seu processo de seleção? O processo de seleção foi quando eu tinha 8 anos e quando a criança não tem experiência nenhuma com dança clássica, eles só fazem um teste de flexibilidade e com formação física. Você conquistou algum prêmio? Sim, eu ganhei o prêmio de melhor bailarina no Festival Mary Rosa, que é um festival em Itajaí, em Santa Catarina. E também ganhei em primeiro lugar com um grupo, com a companhia da Nicole Vanoni. Primeiro lugar em conjunto de jazz no Festival de Dança de Joinville, que é o maior festival de dança do mundo em número de participantes. As inscrições para os próximos testes acontecem no dia 1º até o dia 18 de novembro e o espetáculo de final de ano acontece de 28 de novembro até o dia 4 de dezembro. Neste ano, a escola apresenta A Bela e a Fera. Está aberta uma exposição no Teatro Guaíra que conta a história do teatro. A exposição fica aberta até o final deste ano e é gratuita. Esse foi o Jornal Comunicare de hoje e tenha uma ótima tarde. Uma ótima tarde para você e até a próxima.